Saudações, amigas e amigos, eu sou Elison Silva e chego agora com mais uma edição especial do Quarta Categoria. Desde 2020, em todas as temporadas após o fim da Série D do Campeonato Brasileiro, a gente bate um papo com os 4 treinadores campeões, que são os que conquistaram o acesso para a Série C, né? Só um fica com o troféu no final, só que em torneios de acesso, né, de divisões inferiores, o que importa realmente é subir. E pela 5ª temporada, vamos começar uma série de entrevistas com o quarteto vitorioso entre os 64 que começaram a 4ª divisão do futebol brasileiro. E para abrir esses trabalhos em 2024, a gente recebe hoje um gaúcho bastante experiente. Como jogador, foi meio-campista do Atlético Paranaense, Criciúma, Vitória, Botafogo, Sport, Avaí. E depois que se aposentou em 97, trabalhou no próprio Avaí como treinador, em equipes como Paraná, Vila Nova, Náutico, Paysandu, Caxias, Criciúma, Brasiliense, e em 2024 passou pelo Monte Azul antes de chegar ao Itabaiana, e acabou levando o Tremendão ao acesso depois de ser líder da primeira fase e passar no mata-mata por Atlético Cearense, Porto Velho e 13. E é com grande alegria que a gente recebe aqui Roberto Cavalo. Seja bem-vindo ao Quarta Categoria, professor. Elison, a alegria é minha também, da mesma forma. Você, Marcos, boa noite a todos. O pessoal que está acompanhando, é uma satisfação falar com vocês. E realmente se colocou bem, né? Que nós falamos da Série D do Brasileiro, o momento que passamos, essa minha história que eu tive como atleta, como treinador. E hoje a minha alegria maior ainda é de ter conseguido esse acesso aí, que foi tão difícil da Série D para a Série C, porque o Itabaiana fazia há 21 anos que não tinha uma conquista em termos de Série C, e hoje faz parte de um calendário importantíssimo em Campeonato Brasileiro. E nós sabemos que está vindo um campeonato mais difícil pela frente, que é a Série C, que é a Série B, como é a Série A, mas num momento muito feliz por ter essa conquista e agora tendo esse bate-papo com vocês aí para nós fazer desse programa aí uma realidade como sempre foi, que é um assunto e papo de brasileiro que a galera sempre gosta. Pois é, e quem está aqui para conduzir, para ajudar a conduzir esse papo aí, falar sobre esse acesso histórico do Itabaiana, é meu companheiro de 4ª categoria desde 2020, o Marcos Barcelos. Seja bem-vindo também, Marcos. Obrigado, Elison. Boa noite, professor Roberto. E a você também, amiga e amigo ouvinte do 4ª categoria e espectador também, para quem acompanha no canal Nosso Futebol. A gente sabe que tivemos esse ano uma Série D muito agitada, do início ao fim. Como o Elison comentou, são 64 equipes que começam a competição e somente 4 conseguem o acesso. É uma nota de corte bem altíssima, né, para tentar superar, né? E 4 times conseguiram, 4 treinadores obtiveram sucesso e um deles está aqui conosco, que é o Roberto Cavalo, e hoje vamos ter um bate-papo muito bacana com ele. É isso aí. Mas antes de começar o bate-papo com o Roberto Cavalo para falar sobre esse acesso do Tremendão, a gente vai tocar nossa vinhetinha rapidinho e já a gente volta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. Hoje para nós estar de fora é uma dor muito grande, mas o que conforta nós é saber que a nossa família vai correr por nós. Vai buscar esse acesso para nós. Pode entrar dentro de campo glorificando e exaltando o nome de Deus. E esse acesso é nosso, em nome de Jesus. Não vamos voltar para casa em vão. Nós vamos voltar na Série C. É dar vida pela sua família, por cada um que está aqui, velho. Vambora, 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 vambora. Ei, lavrador, pega a sua força. Chegou a hora da colheita. Deus abençoe. Vamos! Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo, Deus é bom! E o torcedor do Itabaiana que não fica maluco vendo isso, tá morto por dentro, né, professor? O Roberto Cavalo foi campeão catarinense da Série C com o Avaí, onde também fez uma ótima campanha na Série B de 2004. Só não subiu, terminando em 3º lugar, porque estava naquela transição, né, na diminuição de clubes para a Série A. Acho que na época eram 23, eram 24, eram 26 e só subiam 2.
na Série B, e o Avaí acabou não ficando com a vaga. Ele tem vasto currículo e com a experiência de ter sido um dos bons volantes de sua geração, o Roberto Carvalho chegou ao Itabaiana depois que o Tremendão foi eliminado nas semifinais do Campeonato Sergipano. A gente tem mais de um mês, professor, que é do momento da gravação desse episódio, desse dia, né, do acesso do jogo contra o 13 em Campina Grande. E as memórias devem estar muito vivas, né? O senhor também se arrepia vendo isso ou pela experiência já está mais acostumado, já conseguiu baixar a poeira? Como é que está com as emoções ainda desse dia histórico vivido em Campina Grande para o time do Itabaiana e para o povo de Itabaiana? Ô, Ellison, eu não sabia que ia aparecer essas imagens aí, entendeu? Não tem como, não é arrepiar, é emocionante mesmo, cara, de coração. Mas eu já ganhei o título, já está experiente, já é uma certa idade. Não, rapaz, qualquer vitória, qualquer título, acesso, cara, passa a ser emocionante. Nós tivemos um diferencial que eu já tenho uma bagagem boa na minha história como atleta e como treinador. A torcida do Itabaiana é diferente, cara. A torcida do Itabaiana é uma torcida simples, mas aguerrida, sabe? Quando abrimos o estádio, que nós tivemos condições de jogar em Itabaiana, que antes nós jogávamos em Lagarto, não ia tanta gente. Aí eu vi o que é a torcida do Itabaiana. E quando se falou do Avaí, eu joguei contra o Itabaiana em 98, até nós tivemos um jogo aí dentro de Itabaiana, nós ganhamos onde eu vi a torcida do Itabaiana contra, no meu caso, e nós ganhamos o jogo aí dentro, e fomos campeões da Série C, porque nós ganhamos São Caetano, o jogo que subiu nós São Caetano nesse ano. E o Gilberto, o diretor, sempre fala isso, que até então, naquela época, eu tirei um título, um acesso deles, e agora eu retribuí com eles, né, essa Série D para C. Então, quando você passou essas imagens que eu não esperava, tá louco, é gratificante ver meus jogadores ali, do jeito falando, o William, preparador físico, você vê um presidente, o Gilberto, né, nosso diretor, andando de joelho dentro do estádio, cara, isso aí não tem, é uma emoção diferenciada. É para quem já viveu e quem vai viver isso, entendeu? Então, não tem como, não é só um arrepio, sim, é muito emocionante e já de primeira mão, de antemão, já te agradeço por essas imagens, que é muito bom ver e rever, porque o acesso na cidade de Itabaiana ele é diferente. Estou muito feliz. Obrigado. Professor, eu imagino que deve emocionar bastante ver essas imagens, não só porque a trajetória da Série D é complicadíssima, né? Mas também porque, pegando no contexto do próprio Itabaiana, é um clube que várias vezes bateu na trave na questão do acesso, né? A última vez foi em 2019 que chegaram às quartas de final, acabaram caindo para o Ituano naquela ocasião, e agora, depois de 5 anos, voltaram às quartas de final e conseguiram de fato o acesso. E aí eu queria saber de você, né? Que acho que não só, como eu falei, não só a questão da campanha, né, de ver as imagens, emoções, mas também houve uma pressão para que tudo isso acontecesse, né? E eu queria que você falasse um pouco da sua chegada ao clube e como é que foi encarar essa pressão nos bastidores, por uma campanha boa, por um acesso que desde o início já era considerado possível aqui por nós do quarta categoria, né? Eu queria saber como é que foi enfrentar isso logo desde lá nos primórdios do seu trabalho. Bom, Marcos, a tua colocação é perfeita. E deixa eu te falar, realmente o Itabaiana por 2 vezes, né, chegou e não conseguiu acesso, e as 2 vezes para que foi em São Paulo. E a gente sabe que os times de São Paulo são um pouco mais fortes, né, em investimentos, né? E existia preocupação, sim, da diretoria de esse acesso. E para alguns dirigentes ali, um dia até comentei com eles num restaurante, se nós não tivermos acesso esse ano, provavelmente vocês não vão fazer mais parte de uma diretoria e também vão se desgostar tanto do futebol que talvez a cidade de Itabaiana não vai mais ter a alegria que já teve. E assim fomos conversando. Então, a diretoria, cara, eles não mediram esforços para chegar. Eles fizeram o que tinha que ser feito, sempre com muito profissionalismo na hora certa, e se dedicaram tanto que eles sabiam que se por acaso desse pela 3ª vez na trave e não subisse, talvez Itabaiana não teria nem o estádio que tem hoje. Então, foi assim um trabalho bem profissional, muito unido, com muitas conversações, em restaurantes,
antes, jogo, pós-jogo, logística de viagem, contratações de reforço, quando sai um jogador, busca outro. Então, foi tudo bem feito com os pés no chão, mas, acima de tudo, foi uma humildade espetacular que teve e tem ainda essa diretoria do Confiança. Então, hoje, assim, eu vejo que a tua colocação que tu fez de 2 anos, né, quase chegar e não chega, isso desanima muito o ser humano. Ele fica, né, um pouco magoado. E aí vem o diferencial, que é o que mais a gente fala assim, que é calejado, é o presidente do Itabaiana, chamado Galego. É um cara que ele está todo dia sorrindo. Eu entendi, às vezes, o nervoso e a ansiedade dele. Ele, muitas vezes, antes do jogo, ele até chegava na minha sala cantando, alegre, mas eu sabia que não era... Antes do jogo não é fácil. Então, ele estava descarregando uma energia que ele precisava descarregar, conversava comigo direto, sempre conversou, muito, muito profissional, porque ele não é à toa que ele tem 38 títulos como treinador de futebol salão, não, 48 títulos, entendeu? Então, resumindo a tua colocação, se por um acaso, na minha opinião, a experiência que eu tenho no futebol, se não tivesse acesso, não sei o que seria da cidade de Itabaiana com o esporte, porque realmente ia ficar muito difícil, porque as pessoas também ficam, né, patrocinadores, ajudando, querendo e não conseguindo o objetivo, desanima. E agora foi o contrário. A cidade contaminou, a cidade está com futebol agora elevado, que eu coloquei para a diretoria até antes de sair agora de 20 férias, que tem tudo para fazer um passo grande rumo à Série B do Brasileiro. Por quê? Aumenta a responsabilidade, né? Quer queira, quer não. Aumenta também o gasto financeiro, que é normal. Então, eles vão ter um planejamento de uma folha mais adequada, né, para a Série C do Brasileiro. Mas, no momento, agora que nós conversamos muito hoje, é ser campeão sergipano. Então, está bem encaminhado, está bem conversado e esperamos que dê certo. Agora, realmente, tu colocou bem, viu, Marcos? Foram 2 anos que quase chegou, não conseguiu, e esse ano agora conseguiu, e com muita alegria, com muita determinação, dedicação a todos que fizeram parte dessa grande conquista. E essas adversidades, né, essas frustrações anteriores que o Itabaiana passou na Série D também, professor, acho que podemos lembrar desse ano, né, porque foi feito um investimento, foi montada uma estrutura para que o time voltasse a ser campeão sergipano, e o time acabou caindo ali nas semifinais, né? E aí você chegou e teve uma reformulação do elenco, mas como foi com sua experiência e como foi o dia a dia para você recuperar ali o ânimo, a questão anímica dentro do clube, né, para que pudesse fazer uma Série D? Assim, na primeira fase conseguiu a liderança, teve algumas oscilações, mas como foi a sua chegada, a questão, como era que estava a confiança e como foi para resgatar esse sentimento de vitória, de ser um grupo vitorioso quando você realmente assumiu o comando da equipe? O Ellison, quando eu cheguei em Itabaiana, nós tivemos vamos dizer assim, uns agravantes, né? Porque você vai jogar em Lagarto. Nós pegamos uma época de muita chuva. O treinamento no CT, nós estávamos com muita dificuldade, então usava meio campo, vamos supor. Né? O outro campo era muito pesado, alagado, chuvoso. E jogamos em Lagarto. O que fez a diferença no nosso time? Os nossos atletas, todo o nosso elenco, não tinha frescura, não tinha coisa ruim, não tinha tempestade. Nós não tínhamos outra opção, era treinar na chuva, com barro, por muitas vezes com dificuldade até de um banho depois, quando dava problema de uma caixa estar trancada, de ter que esperar o horário mais tarde, porque não atrasava o treino, escurecer cedo, tinha que fazer uma recuperação de gelo, então os atletas ali ficavam, e todos eles, um esperavam o outro, entendeu? Então nós tínhamos dificuldade, até porque quando nós começamos os trabalhos, vamos jogar em Lagarto, eu, quando cheguei, falei, meu Deus, isso aqui é time para chegar, porque não é fácil você encontrar uma equipe com despesa que tem de sair de Itabaiana, todo jogo ir lá em Lagarto, a diretoria acompanhando, pouca torcida tinha na época, né? E nós fomos conquistando passo a passo. Só que todo adversário que ia jogar dentro de Lagarto, ele tinha muita dificuldade no campo, além da chuva, ele é muito pesado. Então, os atletas nossos se adaptaram e acostumaram com esse terreno, né, com esse campo. E os adversários sentiam muito. Tanto é que nós ganhamos também o próprio Retrô, que foi o campeão, com o Itamar Schulin, falei com ele ontem. Ele sentiu muito o campo, ele é um time de qualidade que joga numa arena.
Eles treinam em campo bom e jogam no Arena. Então a diferença é muito grande. E nós não, pelo contrário. Então nós tivemos uma equipe bastante humilde, uma diretoria humilde, sabendo o que queria, e nós fomos indo passo a passo. Quando nós vimos que tínhamos condições de chegar, nós já estávamos dentro da Série C do Brasileiro. Então tivemos muita dificuldade, mas realmente quando eu cheguei no Itabaiana, eu vi que nós ia ter muita dificuldade de acesso, porque as condições não eram das melhores, porque muita chuva nesses 2 meses quando eu cheguei, e as condições de gramado sempre muito ruins de trabalho. O Ellison citou uma remontada aí que teve que ocorrer dentro do clube, né, após a queda no estadual, para ter que começar uma campanha na Série D, tem toda uma questão anímica, como foi falado, né, e na primeira fase o Itabaiana foi muito bem, né, retomou o ânimo, só que na reta final da primeira fase a gente viu que o time teve uma queda de produção, né, também já estava classificado antecipadamente, né, Com 3 rodadas antecipadas, nós isso. classificamos. Isso. E na reta final dessa primeira fase houve uma queda de produção que se estendeu até o primeiro jogo contra o Atlético Cearense ali, né? O que pode ter gerado talvez uma dúvida na cabeça do torcedor, né? E eu queria saber como é que foi fazer esse segundo trabalho de reanimar o time nessa virada de primeira fase para segunda. Porque, se eu não me engano, foram uns 3 jogos sem ganhar no final da primeira fase, e depois veio o jogo contra o Atlético Cearense logo com derrota na primeira partida. Eu queria saber como é que foi ver essa virada de chave para começar o mata-mata de fato, né? Para conseguir aquela vitória por 3-0 em cima do Atlético Cearense. Boa, Marcos, a colocação, tua pergunta. Quando nós vencemos, né, classificamos com 3 rodadas de antecedência, nós jogamos com o Asa, a primeira em casa, e já saímos no outro dia para viajar para jogar a segunda com eles lá também, fora. Ali começou o nosso primeiro mata-mata. E aí, nisso, aí eu lembrei depois de nós tivemos uma queda, e foi geral, que é normal no campeonato, pelo que nós vimos fazendo, né? Você antecipa uma classificação, eu comecei a administrar também alguns jogadores que aquilo que a gente fala de minutagem de jogo, alguns jogadores dando mais ritmo para aqueles que não vinham atuando. Então, nós fizemos tudo isso. E por algum momento, nós tivemos um desentrosamento. Que quando você tem um time que joga junto e não mexe, ele tem um rendimento. Quando você começa a mexer na equipe, que muda 2, 3, 4, ele dá diferença, entendeu? Porque o atleta que está entrando no momento sem jogar uma partida, vem de lesão ou fora de ritmo, ele vai sentir dificuldade. Principalmente num campo que eu te falei agora do Lagarto. É um campo muito pesado, chuvoso, que não tinha... A qualidade desaparecia. Ali era força, posicionamento e estatura. Bola parada. Né, quando nós treinamos. E aí, quando nós tivemos realmente 3 partidas sem vencer e veio o primeiro mata-mata, eu busquei esse jogo do Asa. Olha, vocês lembram aquele jogo? Agora é hora de nós buscar o que não tem lá dentro da gente e tal. E fomos trabalhando um pouco mais. Eu lembro como até hoje o William falou: vamos fazer um trabalho melhor de força agora, porque o mata-mata vai exigir isso aí. Então, ele começou a fazer um trabalho de academia de mais força. Eu aumentei a cobrança de carga de trabalho com eles. E os jogadores aí, que eu digo como é bom ter um grupo consciente, eles encararam da melhor maneira possível e faziam todos os trabalhos com muito, a 100%, entendeu? Então, isso deu resultado. Então, na hora que precisou dos mata-mata, foi onde fez a diferença. E aí, sim, quando passou o primeiro, que foi pegando o gosto, nós lá em Porto Velho, nos pênaltis, que aí é difícil e quase impossível, e nós buscamos a Série C lá naquele mata-mata, lá daí foi só alegria. Mas, como tu colocou a pergunta, tem momentos e momentos no campeonato. E nós realmente, eu como treinador, fiquei um pouco preocupado. O time está 3 jogos sem vencer, é normal a imprensa falar, porque tem que falar, que é a pura realidade. Para alguns entra normal e para outros não. Então não é crítica, e sim uma realidade, né? E aí eu encarei, falei sempre com eles. Eu tenho digo assim, um perfil muito bom, que eu vivo a realidade, eu não escondo, não falo diferença, não preciso agradar ninguém com a historinha antiga, nada. O momento é hoje, a situação é essa. Se você tem condições ou não tem condições, aí eu vou te escalar ou não vou escalar. Entendeu? Aí nos trabalhos que nós fazíamos, os treinos que eles se entregavam ao máximo, nós conseguimos essa volta por cima. Após 3 jogos sem vitória, nós conseguimos entrar daí no mata-mata muito firme, conseguimos
conseguimos acesso e, como vocês viram, né, perdemos para o campeão da Série D nos pênaltis, aonde estava quase em nossas mãos, mas estamos muito felizes porque o acesso foi muito bom. E eu queria voltar, você falou do Retrô agora, né, do campeão. Historicamente, né, quando vai começar a Série D, se dá muito cartaz aos grupos A3, que é o que conta geralmente com 13 ou Campinense, que são grandes na Paraíba, e o Souza, que é uma força emergente no Nordeste, que tem os times cearenses que das últimas temporadas, acho que só nessa temporada e em 2022 que não teve um time subindo de divisão, e aos clubes dos grupos A7 e A8, né, por conta dos investimentos dos times de São Paulo e do sul do país. Só que o Itabaiana chegou num grupo que teve 2 times que conseguiram o acesso. O Itabaiana e o Retrô subiram de divisão, o grupo A4, que tinha também o Asa, que tinha o CSE, que é um time que leva muita gente para seus jogos no interior de Alagoas, né, em Palmeira dos Índios. Tinha também os times da Bahia, que fisicamente, geralmente, são muito difíceis de enfrentar. Quando foi a virada de chave assim, na primeira fase que você viu assim, a gente vai classificar, então vamos manter essa pegada aqui, porque tem muita coisa a vir pela frente? Mas ficou um campeonato bastante equilibrado, se você analisar os que chegaram, né? Os 4 que subiram, eu tinha comigo que quando nós falávamos em termos de qual adversário, você não escolhe, o que vem tem que encarar. Mas nós já sabíamos do investimento de um Retrô. Eu tenho conhecimento, como eu estava aqui em Santa Catarina, hoje estou aqui de novo em Criciúma, eu acompanho muito o Campeonato Paulista, que é onde eu estava sempre trabalhando nos últimos anos, e o Paranaense. O Maringá faz 3 anos que está brigando para um título, brigando para subir e conseguiu acesso. E, na minha opinião, o Maringá era muito forte, entendeu? Para fazer a final. E quando nós jogamos com o Retrô, ganhamos 1-0 lá na Arena, nós já pensávamos, se nós conseguirmos passar pelo Retrô, provavelmente seja o Maringá o que vai disputar o título com a gente. E deu o contrário, né? Deu Retrô e Anápolis. Então a gente vê. Mas investimento, como você mesmo colocou, em termos de folha, investimento de logística, de clube, de cidade, torcida, ele ficou bastante equilibrado. Eu achei isso, que a diferencial realmente o Retrô, não porque foi campeão, porque a gente sabe que é um investidor, né? Um time que contrata e paga bem, não que nós não ganhamos bem, né? Mas é acima da média de uma Série D do brasileiro. E assim também foi o Maringá, né? Os demais todos com os pés no chão. Então e dentro de campo foi equilibrado. Tanto é que nós ganhamos 3 partidas do Retrô, né? E perdemos uma que foi para os pênaltis e ficamos fora. Mas é um campeonato bastante nivelado, foi um campeonato bastante nivelado, equilibrado, e eu acho que daí, dos 4 que subiram, eu acho que foi de bom tamanho, se você analisar quem participou, talvez lá o 3 da Paraíba, quando nós jogamos lá, foi difícil pra caramba, lá, aquele jogo nosso, lá na Paraíba, quer dizer, e os demais foi tudo equilibrado, então é detalhe, no momento, no dia, mas como a gente fala, né, a Série D já foi, agora eu quero pensar na Série C do brasileiro. Professor, a gente estava falando no início sobre questão de logística, até como teve que ir para Lagarto, teve que enfrentar dificuldades por lá. Na própria competição, embora os grupos sejam regionalizados, sempre tem algum dilema de logística que se enfrenta naquelas 14 rodadas iniciais. E no mata-mata também, obviamente, isso também aparece, porque já não é tão regionalizado mais. E um desses momentos que você enfrentou foi enfrentar o Porto Velho, lá em Rondônia. E por ser um time que, aliás, por ser um estado que tradicionalmente não chega tão longe na competição, que é o estado do Rondônia, dessa vez tiveram um time ali compondo o mata-mata, né, o que poderia trazer dificuldade para quem o enfrentasse, e provavelmente trouxe dificuldades na questão da logística para o Itabaiana. Eu queria que você pudesse contar um pouco dessa trajetória das oitavas de final, né, sobre o olhar da logística. Como é que foi enfrentar a longa viagem para Porto Velho? Eles também tiveram que ir até Itabaiana, né? Como é que foi dosar as energias para esse confronto, que foi um dos até mais equilibrados da fase de oitavas de final? Foram dois empates, né?
Da maneira que foi, né? O primeiro jogo 2-0, 2-2, né? Quando empatamos no final. Quando nós tomamos 2 gols ficou bastante difícil, mas conseguimos no último minuto um gol de pênalti, que o Thiago fez o gol, empatamos, fomos para lá. Tivemos a infelicidade de sair perdendo o jogo. Agora, a nossa saída, realmente, a logística é muito difícil, é longe, e vocês sabem, né? Ônibus, tu vai, chega lá com aqueles. Eu já falava que ia ter bomba, que ia ter não sei o quê, um monte de coisa, então foi legal, não teve nada disso. Campo ruim, campo nada. O campo dava para jogar bola, deu para jogar futebol, mas infelizmente tomamos o gol no final do primeiro tempo, onde obrigou nós a fazer mudanças, né? E tivemos o gol do Cleito, que empatou o jogo de 1-1, numa bola virada de perna esquerda, e fomos para as penalidades. Os pênaltis nós convertamos todas elas com muita convicção, entendeu? E eles desperdiçar 2 pênaltis já no começo, nos deu essa confiança, né? E a convicção de que teríamos um grande resultado. E ali começou. Então ali nos deu uma credibilidade, né? Como você mesmo colocou, dos 8. Foi bom, foi legal, mas foi sofrido, não foi fácil, não. Eu estou resumindo porque a logística não é fácil, entendeu? Para ficar lá, e conseguimos fazer, como eu falei, você sai perdendo o jogo de 1-0 lá dentro, né, daquela situação que nos encontrávamos. E o Cleito fez o gol na hora certa, no minuto certo, fizemos 1-1, e foi para os pênaltis, e aí nós conseguimos essa vitória, essa conquista, essa passagem, porque onde deu essa convicção que eu achei que nós jamais perderíamos no pênalti, pro Itamar Schulli, que eu falo sempre, né, que é o retrô, mas perdemos o que não dá nem para acreditar até hoje que aconteceu, porque os pênaltis que nós fizemos lá com Porto Velho foi bem batido, e nesse outro nós tivemos o Léo, que bateu por cima, né, que errou o gol, e o Chico, que chutou o pênalti que podia ter ido já para vice ou campeão, e o goleiro fez a defesa, e nós perdemos a sequência e perdemos a final. Mas, mesmo assim, estamos muito satisfeitos pelo acesso. E eu queria saber também de você, professor, você falou agora do gol do Cleiton, né, de empate lá em Porto Velho, e o Cleiton foi um jogador muito importante, né, fez 7 gols nessa campanha da Série D, um jogador com bastante rodagem, né, um meia que chega muito bem no ataque, e outro jogador que se destacou foi o Gustavo Schutz, né, que fez 5 gols também nessa campanha, e o Itabaiana era sempre um time muito equilibrado, né, mas o quanto de diferença esses dois jogadores fizeram pela sua qualidade e pela experiência também para o time conseguir o objetivo que era conquistar esse acesso? Olha, vamos dizer assim, o Schutz, ele foi eleito o melhor jogador do ano, foi artilheiro do campeonato, ele teve propostas, entendeu? O Ellison. E o Cleiton é um jogador assim, que além de marcar, ele anda demais de campo, quando eu falo que corre muito, né? E sabe definir jogadas. Tem uma boa bola parada, é um baita do profissional, é um jogador que está sendo pretendido por times já de Série B do brasileiro. E o Schultz teve times para sair, para jogar até na Libertadores, quando estava aí, no andar do campeonato. Só que ele teve um problema, teve 2 lesões que atrapalhou muito o rendimento dele. Inclusive, no último jogo que ele fez um gol de falta, ele teve que sair no primeiro tempo, sentiu. Hoje já está bem melhor, lógico, né? Mas ele fez muita falta, inclusive na final, porque nós perdemos, além do Schultz, perdemos o Thiago, e estava jogando com o Jupi, que é um garoto, né? Mas também voluntarioso, só falta um pouco mais de experiência. E o Schultz e o Cleiton, como você perguntou, cara, são 2 jogadores diferenciados, são 2 jogadores que do meio para frente eles fazem a diferença, entendeu? E nós tínhamos os guerreiros lá atrás, né? Lá atrás eu falava, você não pode tomar gol, que lá na frente nós vamos fazer. E eles falavam isso também. Então isso era muito bom no nosso grupo, porque tinha essa convicção de cada um fazer a sua bem feita, que no momento certo, cada um ia dentro das suas características e decidiu o que aconteceu ou não, entendeu? Agora eu queria pular para o confronto do acesso, né, que é justamente contra o 13, né, que pelo menos aqui entre nós a gente considerou que, até fazendo a comparação com outros 3 times que conquistaram acesso, para a gente o Itabaiana praticamente deu uma aula de como conquistar um acesso nesses 2 confrontos, né.
foi avassalador na partida de ida, batendo 3 em Itabaiana por 3-1. No jogo da volta teve muita segurança na defesa, né? E aí eu queria inclusive falar como é que foi montar esse esquema defensivo para o jogo da volta, né? E até considerando que você estava com uma zaga, embora tenha certa rodagem, né? Mas uma zaga jovem também, né? Que é o Gabriel Caran, com 26 anos agora, né? Completou 26 agora, se eu não me engano, dia 28. E o Gabriel Araújo, que chegou após uma passagem aqui pelo Rio Branco do Espírito Santo, né? Foi campeão capixaba por aqui, foi direto para ir para essa reta final de Série D. Eu queria que você falasse um pouco dessa formação defensiva com uma zaga bastante jovem. Ainda mais a gente fala tanto de que para conquistar o acesso é preciso de uma equipe mais experiente e tudo mais, mas a formação defensiva da linha de zaga tinha 2 rapazes bem jovens ali compondo e segurando todo esse rojão aí no mata-mata. Ô, Marcos, legal. É bom lembrar, porque como se fosse hoje, né? Que bom estar falando com vocês no programa de vocês aí, assim. No primeiro jogo em casa, realmente, uma pressão muito grande. Nós falamos que a torcida empurra o time, não tem como. Por isso que eu comecei já o programa falando isso aí, que o time, quando começa dentro de casa, a pressão é muito grande. Nós começamos em cima, fizemos 3-0, e o futebol, ele te prega coisa, como diz o Muricy, às vezes ele pune, né? E nós perdemos de fazer o 4º gol, na sequência tomamos um, então foi 3-1. Esse gol, para mim, preocupou, entendeu? Que nós fizemos um resultado dentro de casa satisfatório, mas também preocupante. Quando eu te digo de coração isso, quando nós chegamos na Paraíba lá, para jogar contra o 13, que eu vi aquela torcida, eu falei, meu Deus, dai força aos meus atletas, porque não vai ser fácil. Uma pressão grande que estava. E eu tinha armado um sistema defensivo, porém, com 3 atacantes, né? Eu joguei com Cadu, Jupi e o Leilson, né? Então eu armei um ataque com 3 e com o Cleiton na meia. Só que a pressão foi tão grande que não tinha como. Só que o que aconteceu? Nós ficamos marcando atrás da linha da bola o tempo todo, marcando. No primeiro tempo nós não tivemos um escanteio sequer, nem um escanteio. E aí passou 45 minutos e a pressão da torcida continuava. Por alguns momentos depois, quando o 13 começou a tocar a bola para trás e para o lado, já começou a ver que a torcida começou a desistir. Tipo, opa, né? E foi indo, e quando deu os 40, eu vi que agora não tinha mais como nós deixar de ter o acesso, porque eu vi também no próprio 13, já estava começando a desanimar um pouquinho, baixou um pouco a guarda, e mesmo assim nós não tivemos chances claras nenhuma, mas porém no sistema defensivo foi muito eficiente, e é onde nos deu o acesso nesse sistema que eu marquei atrás da linha da bola, falei com os jogadores, treinamos antes da viagem, treinamos quando chegamos lá no nosso campo para ser repetitivo, para o atleta entender como é que tinha que continuar, como é que tinha que fazer para não perder o jogo. Que você toma um gol no primeiro tempo, a torcida vem para cima, meu amigo, aí era pressão total. E conseguimos, então, segurar o 13 com aquela torcida muito boa, a torcida aguerrida que estava, e nós conseguimos fazer a partida dentro do que nós queríamos para conseguir o resultado que nos deu acesso. Como o Marcos falou, professor, acho que dos confrontos do acesso... Não que o Itabaiana... Desculpa te cortar, esse gol que estou vendo agora do Chutes foi a jogada ensaiada que fizemos, uma puxada para o lado, e nesse gol ele já tinha sentido, ele mandou o recado, só ia bater essa bola e essa aí que estava sentindo a posterior. Então tem ainda essa questão heróica do jogador, né, que mesmo confundido, contribuiu diretamente com o acesso, né? Perfeito. E como o Marcos falou, professor, acho que dos confrontos do acesso, não que o Itabaiana não tivesse condições ou que não merecesse subir, mas talvez era o acesso menos provável, porque o 13 fez uma campanha espetacular na primeira fase, né? Teve uma das melhores campanhas, perdendo muito pouco na competição, mas foi caindo de rendimento na reta final da primeira fase e no segundo jogo da classificação nas oitavas de final contra o Altos, perdeu em casa, levando gols no fim, se classificando somente nos pênaltis, né? Certamente vinha com a moral bem abalada, enquanto o Itabaiana havia revertido 2 situações contra o Atlético Cearense e contra o Porto Velho, né? E eu queria saber como foi esse estudo para pegar o Galo, né? Para também, imagino que tentar explorar essa falta de confiança por conta da classificação da maneira difícil que foi contra o Altos, que até vencia o jogo depois de ter vencido fora,
tomou a virada em casa e precisou passar no sufoco nos pênaltis para depois pegar o Itabaiana e o Itabaiana conseguir aí o acesso. Professor, antes de passar a bola para você, acho que até acrescentar a fala do Erisson, né, que além de todo esse fator da derrota que teve pro Altos, quase que foi eliminado, né, acho que também entrou em campo contra o Itabaiana desfalcado. Então, além da confiança que se perde por um duelo que estava nas mãos ali contra o Altos, né, você ainda entra na casa a linha do adversário defensiva. com A linha defensiva era só o Van de titular, né? Todos os outros estavam. Os dois zagueiros e o lateral esquerdo eram reservas, né? Porque o resto do pessoal estava lesionado. Isso aí eu acho que prejudicou bastante o 13 também. Ele teve na hora errada essas lesões, essas trocas que a gente fala de ritmo de jogo, jogador que não está jogando, que entra, e realmente ele tivesse esses desfalques como eu tive no final, que eu coloquei para vocês. Era sem chute, sem o Thiago, o próprio Cleiton já na semana não treinou. Então nós tivemos do meio para frente muita dificuldade para manter esses atletas. E isso tem acontecido além da Série D, a C, a B, a A, a gente acompanha. Eu acompanhei no mês de julho, eu falava com o meu produtor físico, o William, que foi na época que começou a dar mais lesões musculares. Tu vê que o Flamengo perdeu no jogo o Pedro e o Gabigol, numa só partida. Os dois no mesmo jogo saíram com contusão. Então isso atrapalhou muito. Eu acho que o 13 teve esse problema, como teve o Retrô quando perdeu Fernandinho, o meio esquerdo, que é muito bom jogador, é diferenciado, como teve também o Asa, quando nós jogamos lá, desfalque, e como nós também tivemos desfalque. Então, por isso que eu falo, foi um campeonato equilibrado, no meu entender, e que tem jogadores, às vezes, tu tem substituto, mas o momento que ele vive é tão bom, colocamos agora dos chutes, ele mesmo pedindo para sair, ele falou, vou bater essa falta e vou sair, que eu tinha treinado com ele. Ele fez o gol de falta e não teve mais como continuar. Então, são detalhes no futebol que, às vezes, a torcida não entende. Eu não tirei o atleta, é que ele teve que sair, ele não tinha mais condições de atuar. E isso, assim, foi o nosso elenco. Nós também tivemos bastante dificuldade até no sistema defensivo, alguns jogadores que sentiram, mas nós tivemos um ganho, tipo o Chiquinho jogou o campeonato todo sem sentir, o Jefferson, o goleiro direto o tempo todo, o próprio Cleiton, quem mais ali, nós tivemos os outros teve altos e baixos, né? Então nós tivemos sim alguns probleminhas, mas mais de lesão muscular foram muito pouca. Até porque o trabalho do William, que é o meu produtor físico, ele tem um trabalho, além de ser um trabalho de cebola, ele tem uma recuperação muito boa nos atletas, entendeu? Então nós tivemos assim, dentro de um plantel que nós tínhamos 30 jogadores, nós tínhamos que administrar treino, porque o plantel para uma série D do brasileiro que você viaja 2 dias antes, retorna, chega para trabalhar, tem que recuperar, você tem que ter um elenco, às vezes, até um pouco mais com mais atletas, porque quer queira, quer não, tem alguns jogadores que eles sentem mais. Nós tivemos, por exemplo, o Livelto, ele só jogou a primeira partida comigo, meio tempo, a primeira do campeonato. Depois não jogou mais, até hoje está lesionado. Então, isso prejudica muito um elenco, né? E nós contratamos um substituto, mas ele até hoje não conseguiu retornar, porque ele teve uma cirurgia de tendão e está até hoje no departamento médico. Então, como eu falei, o equilíbrio, o nível do campeonato, mas, porém, vou colocar de novo, muito feliz pelo acesso. Professor, vou cortar aqui o Marcos. E como foi a preparação depois dessa vitória maiúscula, né, construída no primeiro tempo, né? Foi um 3-0 construído com muita facilidade, né? Uma intensidade impressionante do Itabaiana contra o 13, né, nesse jogo no Etelvino Mendonça. E como foi a preparação durante a semana para chegar em Campina Grande e não baixar esse nível, né? Não baixar o nível de atenção, não se acomodar, porque você sabia que do outro lado tinha um grande time com uma grande torcida, como você falou, né? Foram mais de 15 mil pessoas presentes no Amigão, imagino que é uma pressão muito grande. Como foi esse trabalho ali com o elenco para manter a atenção para conseguir conquistar o acesso fora de casa? Ali as duas torcidas. Por exemplo, a nossa começou para cima do 13, não teve como, foi em cima o tempo todo e fizemos 3-0. E aí era para fazer o quarto. Nós perdemos o quarto e às vezes tomamos um. Então, a torcida, quando eu cheguei lá na Paraíba, que eu via o estádio lotado, com aquela torcida, como eu falei no começo, eu pedi a Deus para dar muita força aos atletas. Mesmo jogando o sistema defensivo atrás da linha da bola, eu joguei com 3 atacantes e um meia. Então, eu tinha, a qualquer momento, a opção de ataque. Mas não fluiu. Nós só se defendemos, marcamos, chutamos bola para frente, tiramos e não tivemos um escanteio a favor sequer no primeiro tempo.
Então a torcida fez a diferença, a nossa em casa, e depois sentimos pressão lá na Paraíba, contra o 13. Então foi uma pressão diferente. Só que nossos jogadores, como você falou, era muito foco, concentração, esqueça tudo na tua vida, a não ser pensar hoje num jogo de acesso. Então eles entraram focados, determinados, correndo muito, sofrendo algumas vezes. Eu falava, nem cai, se for cair, levanta, entendeu? Eu cobrava disso eles. E não dá, se você hoje cair e ficar torcendo para o árbitro dar uma falta ou não, você está com a menos. Então isso foi tudo preparado, conversado, treinado, e realmente da maneira que foi, como eu falo de novo, a torcida do 13 fez uma diferença, mas a nossa foi mais aguerrida e conseguimos o acesso. Bom, professor, a gente mostrou na reta final da Série D alguns momentos, né, dos 4 times, por sinal, né, de bastidores após a conquista do acesso, né, mostrando até um pouquinho ali, da relação dos jogadores dos técnicos com seus jogadores, né, alguns momentos ali de celebração na reta final. E aí eu queria saber de você como é que era essa relação com os atletas do Itabaiana durante toda essa trajetória de Série D, se tiver alguma história de bastidor para contar. Inclusive acho que a gente tem um vídeo para ilustrar um pouquinho de como a gente mostrou aí, né, essa reta final, né, dessa relação sua com alguns atletas, né? Puder rodar aí. É toda uma construção, Marcos, mas a história acabou assim, ó. Eu tenho só que agradecer, né? Como era essa relação com o grupo, professor? Esse apelido de Gordiola, como é essa história aí pra gente? Ô, Alice Marcos, cara, é gratificante nós começamos. Porque aí eu vou voltar lá. Isso foi um final feliz, né? Mas o começo nosso, quando eu cobrava lá em Lagarto, né? Por muitas vezes o atleta teria que esperar de um para com o outro fazer a recuperação. Chuvoso, muita lama no treino, muita chuva, muita lama no jogo em Lagarto. Aí chegamos a esse momento. E eu sei que eles foram assim, alguns paizão que eles falam, né? Eu falo, não, só tenho uma filha, não tenho filho homem, só tenho uma filha, a Marina, que hoje está aqui comigo, feliz da vida. Então a gente fica com a família maravilhada, né? E quando eles começaram esse negócio de Guardiola, foi lá antes do primeiro mata-mata. E teve um que ainda pegava o pé. No começo eu achei que era Guardiola. Depois caiu a ficha. Eu me olhei no espelho e falei, não, mas alguém tá de sacanagem, é Gordiola. Eu fui reunir eles e falei, ó, eu vou levar 5 para a China que eu tô com uma proposta para ir. Todos os 5 falam assim, é Guardiola, certo? E os outros, Gordiola. Então, aí foi dentro do campo. No vestiário, teve uns que, quando eu menos esperei, eles me jogaram uma caixa de gelo em cima da cabeça, corpo quente. Acho que até hoje estou meio gripado ainda. E eu falei assim, ó, esses que me jogaram gelo não vão para a China. Eles já falaram assim, não, professor, eu não fui. Eu vou ver o vídeo. E agora vocês estão mostrando o vídeo, eu vou analisar bem para pegar no pé deles. Mas foi legal. Isso aí foi uma história muito bonita e é tão gratificante, né? Ver os atletas abraçando a gente. Tu viu que ainda passa ali o presidente Galego e o Gilberto de joelho pagando a promessa. Eles têm uma promessa, vão pagar agora na sequência aí numa igreja. Então isso tudo é legal, cara. Eu estou feliz, como falei, a Série C e ainda mais que o seu apelido, né? O Roberto Cavalo tem um preço, né? Agora, Gordiola, o Guardiola é outro, né? Ai. Então, professor, agora falando um pouquinho, agora, saindo um pouco da brincadeira aqui, só para falar um pouquinho mais sério, que é o seguinte. Tava tão bom, pô. Tava tão bom, né? Ano que vem a gente vai ter aí um confronto estadual na Série C, né? Entre Itabaiana e o Confiança, né? É um confronto que já vai começar já no campeonato estadual, aí vai ter essa rivalidade também se estendendo para a Série C, né? E uma coisa que a gente citou aqui no podcast que cada time que subiu, né? Tem algo para acrescentar à Série C, né? E pro Itabaiana talvez essa possibilidade de ter uma rivalidade estadual, uma divisão nacional mais consolidada, possa até impulsionar outras equipes a fazerem um trabalho melhor. Eu queria saber como que você enxerga essa possibilidade de ter esse confronto na Série C ano que vem. Bom, eu espero estar no Itabaiana, né? Nesse momento ainda não acertamos, estamos bem conversados.
É um clássico, vocês sabem que o Confiança há muito tempo já está, né, brigando aí, agora vem o Itabaiana. O Sergipe, com certeza, vai fazer vamos dizer assim, um time de melhor qualidade, porque um puxa o outro, né? O Itabaiana, com esse acesso, com certeza, ele desperta muito as cidades, né, de outros clubes. Então, com certeza, vão ter os times mais fortalecidos. Como eu conversei com o nosso presidente, ainda hoje bati um papo com ele, o Galego, a ideia de manter talvez 80%, 70% do time que aí estava, que teve a conquista. Isso é um ganho, porque você pega um time já pronto, sabendo o que é o Itabaiana, sabendo qual o campeonato que vai disputar. Então é um ganho, né? Mas e tratando-se de clássico, você sabe que quando tem clássico é muito bom, né? Você vê um Grenal, você vê um Fla-Flu, então você vê um Itabaiana e um Confiança, o próprio Sergipe, e isso aí ajuda muito e desenvolve muito a própria cidade, né? Eu vejo assim, até torcedor, é o sócio que compra ingresso, é o patrocinador que fica mais fortalecido, o clube cresce com isso, aumenta a responsabilidade dos presidentes, né, de fazer melhores trabalhos. Então, tudo isso aí faz parte de um campeonato, e principalmente tratando-se de um clássico. Por fim, né, pelo menos da minha parte aqui, né, acho que o Elisson tem mais uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouco dos seus companheiros de acesso, né? Tivemos aí o Ângelo Luiz pelo Anápolis, o Itamar Schulli pelo Retrô e o Jorge Castilho pelo Maringá. O que você pode falar sobre o trabalho de cada um, ou até mesmo como pessoas? Se você chegou a ter algum bate-papo com eles também? Já citou o Itamar, né, algumas vezes já no episódio. Eu já parabenizei todos eles, a gente sabe, né? Quando chega na final, os 4 que se conversam, e troca de ideia e informações. Mas eu tive uma convivência melhor e maior com o Itamar Schulli, porque ele treinou mais aqui em Santa Catarina, entendeu? Então nós estivemos mais próximos. E eu inclusive, parabenizei ele pelo título, tudo, que ele teve essa conquista. Ele já tinha feito um bom trabalho no Santa Cruz, vocês lembram que ele já está contratado pelo Santa Cruz, ele foi emprestado, né, pelo Retrô, e teve essa conquista de acesso como título. Então, assim, parabenizar nós 4, né? Eu faço parte disso, porque não é fácil, viu? Vocês colocaram no começo ali 64 clubes que começa, que só fica 4, só sobe 4. Então é muito difícil, porque é um campeonato muito equilibrado. É um detalhezinho para você chegar ou ficar fora. E graças a Deus e a boa competência, o trabalho de todos, nós chegamos. Professor, antes da gente fazer aqui um bate-bola para a gente encerrar esse episódio, eu queria saber, você também dirigiu outra equipe que está na Série D buscando um acesso há muito tempo, né? Que é o Brasiliense. E é um clube que não é tão aberto, não temos tantas informações como é que funciona. Eu queria saber de você como é que funciona o trabalho no Brasiliense, né? Que mesmo com um investimento tão alto, não consegue dar esse passo à frente, né? Já há muitas e muitas e muitas temporadas não consegue. E na próxima temporada nem vai conseguir, né, em 2025, porque não tem classificação para a Série D. Vai jogar só o estadual ano que vem. Mas conte para a gente como foi sua experiência de trabalhar lá no Jacaré, do Distrito Federal, se puder resumir rapidinho. Elson, muito boa. É uma pena, viu? Um clube que nem o Brasiliense, com a estrutura que tem, eu digo assim, a estrutura que eles têm é de Série A do brasileiro. Academia, o CT, o campo de jogo, né? O presidente, o Luiz Estevão, é um cara que cumpre tudo que ele promete, um cara diferente. Esses caras têm que estar no futebol, não podemos deixar, eles têm que ter calendário. É uma pena, infelizmente, de não ter esse calendário aí, como se colocou agora, só estadual. Mas é um clube que eu gostei muito de ter passado lá. Infelizmente não tive sucesso como nós queríamos, mas perdemos o título do estadual nos pênaltis também, mais uma vez. Erramos 3 pênaltis, 4 pênaltis, e perdemos o título, onde nos daria no calendário de Copa Verde, de Copa, a Copa do Brasil, tudo isso aí. Hoje a gente vê um brasileiro realmente sem calendário, é uma pena, porque a estrutura que tem o brasileiro, como eu falei, é de Série A, é espetacular, e trabalhar é bom, né? A gente sabe que quando a pessoa cumpre com as suas obrigações, que é o caso do presidente e sua diretoria, isso é muito gratificante, porque tem muitos clubes, às vezes, que prometem muito e não cumprem. Pelo contrário, o Brasiliense sempre cumpriu, e
que nem é o Itabaiana agora. O Itabaiana é diferente. O Itabaiana nunca passou do dia 5. Teve um dia que ia cair no sábado, dia 5, eles pagaram na sexta-feira. Toda a comissão técnica dos jogadores. Então, isso aí a gente valoriza muito, né? Quando tem pessoas competentes, assim, de alto nível, cumprindo com suas obrigações e querendo sempre, como diz um diretor nosso, eu gosto de pagar bicho, eu quero pagar bicho amanhã. E assim foi. Isso é muito legal. Muito bom saber dessas histórias do Brasiliense que está sem calendário ano que vem. E para a gente encerrar, professor, vamos fazer aqui um bate-bola rapidinho, tá? Vou fazer uma pergunta rapidinha e você responde assim também, de bate-pronto, como você fazia muito bem enquanto jogador. E eu começo perguntando... Não, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Eu queria saber qual foi o melhor treinador que você teve quando jogava. Felipão. E qual foi a sua maior inspiração para ser treinador de futebol? Felipão. Pode citar para a gente o jogo mais marcante enquanto treinador e enquanto jogador também? Como jogador, eu vou... tem vários, né? Mas eu vou dizer assim que a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, eu fiz um gol lá em Minas e classificamos o time para a Copa do Brasil para pegar a final com o Grêmio. Daí ganhamos o título em cima do Grêmio aqui, que era o Filipão, nosso treinador. No Criciúma. Isso, Criciúma e Grêmio, a final, em 91. No gol, isso aí. Teve um gol também na Libertadores que eu fiz para classificar contra o São Paulo, estava 1-0, 2-1, 1-1 e perdemos e não fomos para a final. Eu fiz contra o Colo, acho que foi o gol que na Libertadores. Foram os mais importantes, assim, que chamam muita atenção. E do Vitória da Bahia, que eu fiz de 12 jogos, fiz 9 gols, tem um troféu até hoje, que foi pelo Vitória da Bahia, que perdemos a final 93 para o Palmeiras. Fiz 2 gols de falta contra o Santos, um contra o Flamengo e um contra o Corinthians, que eram 2 lances, vocês lembram desse gol aí, que o Ronaldo colocou a mão na bola e validou o gol e tiramos o Corinthians fora invicto do campeonato e fomos à final com o Palmeiras. Então esses gols foram os mais importantes. Como treinador, qual é que foi a pergunta? Qual o jogo mais marcante seu como treinador até o momento? O jogo mais marcante foi, eu vou dizer assim, que foi contra o Itabaiana. O Avaí, eu encerrei a carreira como jogador em 97 e comecei como treinador em 98. E aí fomos campeões e passamos pelo Itabaiana para jogar a final contra o São Caetano, que só subia 2. Aí jogamos São Caetano e subimos. Primeiro título meu da Série C do Brasileiro. E qual foi o melhor jogador que você treinou? Rapaz, foram bastante jogadores. Eu achei um melhor, assim, eu vou dizer, em termos de velocidade, Roger Guedes, que foi para o Palmeiras, de fazer gol, rapaz, foi muitos agora, lembrar assim, para definir o melhor jogador, não é fácil, estão todos bons, né? Tem o Cleito aí, o Schultz, nós estamos falando, o Jeff, Chiquinho aí do Itabaiana, os demais, tem que sempre citar, vamos ver aqui no Criciúma, o Roger Guedes, o Gustavo, que foi para o Corinthians, que eu lancei, o Dodi está no Grêmio, o Barreto, que está hoje aqui no Criciúma, o Marlon, hoje no Cruzeiro, lá atrás, que eu lancei com 17 anos no Criciúma, profissionalmente falando. Foram vários, muitos jogadores. E tem algum jogador que você gostaria de ter treinado? Ou que gostaria de treinar? E tem outro que eu vou lembrar agora, o Nino, que estava no Fluminense, que agora está fora do país, também passou comigo, meu zagueiro. Como é que é outro jogador que eu gostaria de treinar? Isso. Não, eu nunca pensei nisso. Eu gostaria de treinar, o Neymar. Bom. Que aí é bicho certo, né? Aí sim. O Ronaldinho Gaúcho, o Fenômeno, assim, tudo é bicho certo. Pois é, tá bom, professor. Muito obrigado. A gente agradece muito pela sua participação no quarta categoria. Desejamos muito sucesso na sequência, né? Eu, enquanto nordestino, principalmente, estou sempre torcendo para que os times da região cresçam. Eu imagino que o Marcos também vai torcer também pelo seu sucesso. E a gente agradece por essa participação no quarta categoria. A gente pede para você encerrar deixando um recado para os torcedores do Itabaiana. Então, obrigado aí a Ellison, Marcos, a todos que assistiram e ouviram a quarta categoria. Um prazer imenso essa oportunidade. Com certeza vamos ter outras oportunidades no futuro. E que a torcida da Baiana pode ter certeza que com essa conquista, com esse acesso, aumentou muito mais a responsabilidade, tanto da diretoria como comissão técnica e jogadores.
e podem ter certeza que vai lutar muito, primeiramente pelo título sergipano, que é o que nós já conversamos, e na sequência lutar na Série C do Brasileiro em busca da Série B. Mas estamos muito felizes, tanto como o torcedor de Itabaiana, porque tivemos acesso espetacular e daqui para frente agora é planejar o nosso futuro, que é o que precisamos fazer para o nosso torcedor itabaianense. Muito obrigado mais uma vez, professor. Valeu, Marcos, um abraço. Um abraço, Elison, um abraço, professor Roberto. Sucesso aí na sua trajetória pelo Itabaiana. Esperamos ter muitas notícias do Itabaiana na Série C, notícias boas, por sinal, né? E para quem acompanha o Quarta Categoria, que venham os próximos treinadores aqui a sentar aqui junto conosco na nossa mesa virtual e bater um bom bate-papo aqui com a gente e dar sequência a essa conversa com os campeões da Série D de 2024. Um abraço, então, Marcos. Um abraço, professor Roberto Cavalo. Um abraço para todo mundo que nos assiste no nosso futebol e também pelo YouTube, também no Spotify. E a gente vai encerrar com as imagens do acesso do Itabaiana, mais uma vez. Um vídeo um pouco mais completo para o torcedor se arrepiar mais uma vez com as memórias aí dessa conquista histórica para o time do interior de Sergipe. Um abraço e até a próxima. Nós vamos voltar na Série C! Desde lá de novo. Foi traz na mente. E começa a se pilhar, que hoje vai precisar de muito. Então vamos, bora! Tudo que tá vivendo aqui foi trabalhado. Tudo que tá vivendo aqui nunca foi sorte, ó. Sempre foi Deus e foi trabalho, ó. Nunca se esqueça disso daí, ó. Esse momento não vai voltar mais. Nós estamos preparados, velho. A Bíblia diz que o reino do céu é tomar da força. Tem que tomar a força mesmo. Vamos se impor, vamos botar vontade, mano. Nós vamos fazer história na cidade. Hoje pra nós estar de fora é uma dor muito grande, mas o que conforta nós é saber que a nossa família vai correr por nós. Vai buscar esse acesso pra nós. Pode entrar dentro de campo glorificando e exaltando o nome de Deus, que esse acesso é nosso, em nome de Jesus. Atenção, o Cadu foi substituído no intervalo. Cada um tem sua religião, cada um tem seu credo. A hora que eu vi no banco o Cadu com o terço ajoelhado, eu falei, não tem pra ninguém. Até aqui o Senhor nos ajudou. Que a bola que sai raspando, lambendo, não é à toa. Ela só sai raspando, lambendo, pega na trave, sai por causa dessa união de vocês aqui. Por causa daquilo que vocês fizeram. Tudo aquilo que o Cavalo falou aqui. Cara, isso é a coisa mais linda do mundo. Então, quando eu falo para vocês que é bíblico passar por provações, nós passamos. E nós estamos aqui porque Deus, como todo mundo sabe, nos deu essa oportunidade. Cara. Então, agradecer a Deus e quero de coração parabenizar todos vocês, porque vocês são diferentes. Fiz escalações, mudei e todo mundo querendo junto. Vamos!
fiquei tão alegre com 0x0 na minha vida. Eu tenho só que agradecer, né? Agradecer a Deus pelo momento que me deu nesse clube. Nunca passou em minha cabeça eu me envolver no futebol. Nunca imaginei. E hoje eu posso dizer, mais uma vez, que eu sou muito abençoado por Deus. Muito mesmo. Vocês deram pra gente um presente. Acesso pro clube. Já deram presente pro clube. Agora vamos buscar o nosso presente, que é ser campeão brasileiro. Isso aí. O nosso presente é incrível. Amém? Amém. Série C, porra! Deus abençoou, Itabaiana, caralho! Tu é Série C! 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 Tamo junto, Série C! Deus é fiel! Mais uma vez, Deus honrando o nosso grupo. E agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Obrigado!